tudo começou. Dizem que marcava o tic-tac, a mulher no tempo disparou. Quem tá pra ver se choca uma peneira e quem foi que a peneira esburacou? Me diz, me responde por favor. Pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, esse tem no almanaque, essa menina, como é que termina o grande amor? Se adianta tomar uma aspirina ou se bate na quina aquela dor. Se achou meu ano inteiro chuva fina ou se é como caiu o elevador? Me diz, me responde por favor. Pra que tudo começou? Quando tudo acaba. E o amor? O amor sempre nessa toada. Quando a gente foi montar o Terceira Toada, foi um tempo, assim, foi um intervalo de 10 anos, porque a gente montou o Segunda Toada em 2008 e o Terceira Toada em 2018. Então, foram 10 anos, né? Muita coisa aconteceu nesses 10 anos. Então, o Terceira Toada, ele é muito diferente, eu acho, dos dois toadas, porque a gente fala de amor, né? Mas a gente queria falar de outras coisas, de outros amores, né? E foi um pouco uma encomenda, vamos dizer assim, né? Do Sesc Juazeiro, que queria comemorar os 10 anos de aniversário do Teatro Patativa do Assaré. E como a gente, assim, nesses 15 anos do Toada, a gente foi muitas vezes pro Cariri, para Juazeiro, pro Crato, para Souza, na Paraíba, né? A gente, enfim, já viajou muito, mas o Cariri foi um lugar que a gente sempre foi muito. E especificamente esse teatro, né? Então, foi um pouco uma encomenda. A gente já tinha a ideia do Terceira Toada, mas foi quando a gente falou, não, então vamos fazer para a gente poder, né, fazer essa celebração lá no Sesc Juazeiro. Como tinha esse lance da viagem, o William e o Maurício não iam poder ir com a gente, então a gente convidou o Ranier Oliveira, que é tipo o nosso sanfoneiro. Toda vez que a gente viaja para o Nordeste, o Ranier Oliveira é que acompanha a gente. E o Paulinho Brandão, que também já fazia parte do Núcleo Toada, passou pelo Vento Forte, tem uma relação com a Companhia do Tijolo. Com relação à montagem, os arranjos, foi tudo muito orgânico, foi tudo muito simples até. O Rodrigo e a Lilian já tinham mais ou menos as músicas que eles queriam tocar e principalmente os temas que eles queriam abordar. Claro que tinha duas coisas que definiam um pouco a linguagem. Uma é a trajetória do próprio Toadas, que o trabalho que o William já tinha feito no primeiro e segunda Toada, dirigindo. Então, de alguma forma, a gente já sabia a estética, a gente já sabia que caminho tomar para esses arranjos. E o segundo é que, apesar do Toada ser um espetáculo musical, ele é também um espetáculo teatral. Então, obviamente, a música está a serviço da cena, né? Então, os arranjos eles vão se adaptando para que a gente entre no campo de atuação desses personagens que estão ali discutindo suas questões. Então, a música vai se moldando. Um dos momentos que mais me marcou foi quando a gente foi fazer o Sesc Juazeiro do Norte. E antes da gente entrar no palco, o teatro estava lotado e a gente já sentia como se o público já estivesse dentro da peça. E na hora que eu e o Ranier subimos para fazer a introdução da música, parecia que as pessoas já estavam respirando juntos, assim. E isso é muito incomum, assim. Geralmente o show demora um tempo, pelo menos uma música, duas, para que as pessoas se conectem e a gente então construa aquele ambiente. E por causa do Toada já ter essa trajetória, as pessoas já conhecerem os personagens, parecia que as pessoas já estavam dentro antes mesmo de começar o espetáculo. Quando a gente montou o Terceira Toada, que a gente não queria mais falar desse amor romântico, né? Mas aí a gente conheceu a Ana Cláudia. A minha história com a Toada para João e Maria, ela começa em 2017,
quando conheci Lilian. Que a gente conheceu o João Pessoa. Conheci Maria Valéria e conheci Lilian através de Maria Valéria. Assisti a segunda toada. Ela estava indo pro Cariri, a gente também estava indo pro Cariri. Ela conhecia a Dani de Jade. Foram muitas coincidências e ela era de São Paulo. E nós nos reencontramos em São Paulo e ela conheceu meus pais. Que é a Lourdes e o Joaquim. E eles me contaram a história deles, que era... Uma história muito bonita de reencontro, depois de muitos anos separados. Um casal que tinha sido casado durante 20 anos, tinha 3 filhos, ficaram separados durante 30 anos, né? E estavam, naquele momento, nos preparativos do casamento. Eu pedi para Lilian cantar nesse reencontro deles. Nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na poça restante, milênios, milênios no ar. Ninguém sabe então o que será. Alguma cidade submersa. Eu guardo suas cores, sua alma desvança. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas falas, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Olha, não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amados, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. O Frei Beto, que celebrou o casamento, eu e o Marcos, a gente estava lá. Quando a gente conheceu a história deles, a gente falou, essa é uma história de amor, né? Tipo, casados há 20 anos, separados 30, depois vão casar de novo, né? E a gente falou, essa é uma história de amor, vamos contar a história deles no terceira toada, ao invés da gente falar de amor, aí a gente vai falar de outras coisas. E é isso, eles fizeram um super depoimento e todo o show do terceira toada é construído com o depoimento desse casal. Quando eles fizeram 1 ano, a gente, aqui no Café Piu Piu, a gente trouxe o Ranier, que era o sanfoneiro, e a gente fez o terceira toada do aniversário de recasamento deles de 1 ano. Futuros amantes, quizá, se amarão sem saber. O amor que um dia eu deixei pra você. Então, novamente a família se reuniu, fizemos uma grande festa no Café Piu Piu, onde a gente pôde celebrar esse amor novamente, né? Depois de alguns meses, a gente teve essa tristeza, né, tão grande. Nesse mesmo ano, minha mãe faleceu, foi em 2019, né? O ano que minha mãe partiu, e eu acho que ela partiu em grande estilo, né? Foi muito bonito. Os momentos de despedida dela. Eu e minha parceira Lourdinha fomos honrados em ter a nossa história de reencontro afetivo com o pano de fundo dessa terceira toada de João e Maria, que canta exatamente o reencontro no amor. Mas eu gostei do ato falho do William, da palavra conivência. Porque eu acho que, no fundo, a gente nunca acreditou muito nisso. A gente pegou um casal típico, eu acho, mas que não era você, e não era eu também. E não era o William, eu acho. Maurício não era também, não. Então, Por mais que a gente vivesse com as pessoas, não era o tipo de vida que a gente vivia, não era aquilo. Né? Quer dizer... Então, mas talvez, é engraçado porque talvez seja uma visão minha, porque a mulher, ela é criada para esse tipo de relacionamento, assim. A mulher, ela só é feliz quando ela casa e tem filhos. Isso é o que a gente aprende,
A gente aprende isso quando a gente nasce. Então, talvez não fosse a Lilian, não fosse a minha vida, mas era o que eu almejava enquanto mulher, enquanto uma programação. Isso, exatamente. E talvez a minha visão seja diferente da de vocês por isso. Porque você realmente cresce acreditando que essa é a receita de felicidade. A mulher de sucesso é aquela que tem filhos. E o respaldo que isso tem no mundo, né? Quer dizer, a gente fez um espetáculo que as pessoas se identificam, se reconhecem tanto nele, porque ele está dentro disso, que é uma coisa que existe no mundo. E que é uma coisa que a gente optou por retratar, independente disso ser a nossa opção, ou ser, né, assim, Não, e até sem a consciência, talvez. Agora falando de mim mesmo. Porque eu criei uma personagem que naturaliza uma mulher nesse lugar meio assim, meio que, sabe, que não lembra das coisas, que não consegue ter senso de direção. E não dá. Você acha que daria para isso soar como crítica? De alguma maneira? Dependendo da forma como fazer, claro. É isso tudo, que é engraçado olhar de fora, né? Você tá se vendo lá e você lembra o que você sentia, mas eu nunca achei que você se identificasse com ela, por exemplo. Não tem identificação, mas tem a naturalização. As pessoas riam disso. As pessoas riam dessa mulher meio perdida. Mas eu também não era muito brilhante, né? A gente era um casal bem tosco, né? A Lourdes, ela era uma mulher muito, muito especial, muito livre, muito... Enfim... Além da história deles, ela trouxe no meio do depoimento dela uma imagem que traduzia e traduz o que a gente sente, né? O que a gente, que é mulher, sente. O comportamento masculino e da sociedade te leva a ficar muito, muito fechada, né? Porque as coisas, os problemas e os interesses masculinos ainda são muito importantes. É o mais importante. Então, apesar da mulher criar filho, a mulher que tem que cozinhar, embora o outro ajude, então o marido não tem que ajudar, tem que dividir, né? Mas tem essa coisa ainda. E as coisas vão acontecendo e vão tomando tudo como se fosse uma era, que fosse tomando todo o apartamento e você fosse ficando cada vez com um lugar mais restrito, menor. Então, seus problemas são menores, suas dores são menores. Então a ideia da opressão daquela era, ocupando aquele espaço e oprimindo ela, né? Essa ideia, né, da mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da comida, da roupa, cuida da produção, né? A mulher cuidando para que as coisas do homem, né, dos homens, ocupem os espaços, né? Essa realidade de que a gente é criada para limpar a casa, para se casar, para ter filhos, é um negócio que é uma era que está fora, mas também é uma era que entra, né? Que te ocupa. A sutileza com que isso acontece, né? É um silenciamento aqui, sabe? É uma desconfiança ali, é uma coisa que só a gente sabe, né? Que quando você está falando quanto que realmente existe uma atenção ou um respeito em relação àquilo que você está falando. Só que você cresce com isso, né? Então você realmente começa a achar que você não merece ser ouvida, né? É uma coisa que a gente não treina. A gente não treina estar à frente de uma coisa, né? E eu acho que essa imagem que ela traz, essa estrutura, né? Essa estrutura, né? Dentro e fora dela. E que fez ela dar um basta, né? Nessa história e tal. E é a minha história também. É a história de todas as mulheres, né?
já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta no desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água. Eu sinto que na terceira toada há um aprofundamento e os personagens vão além. E parece tão orgânico, porque parece que é próprio de um casal que está há muito tempo junto, uma hora começar a se questionar dos valores e das questões que estavam colocadas, porque a sociedade muda e o casal foi mudando, né? Então, parece que em algum momento eles resolvem, então, tentar outras experiências, outras formas de amar, outras relações, outro entendimento da própria sexualidade, da própria posição no mundo. Então a gente insere várias músicas onde o Chico Buarque também trabalha, né? Esses outros lados, por exemplo, Luz pra Bia, Marilua, o Rodrigo canta Meu Namorado, então vira, no contexto da peça, uma declaração de amor de um homem para outro homem. E a partir dessas questões, dessa dinâmica do casal quase orgânica, desse casal que se atualiza também, de acordo com as demandas da discussão do mundo hoje, a gente vai tocando em outros pontos muito mais sensíveis, como a violência de gênero, a violência contra a mulher, e mesmo a representação da mulher na canção brasileira. E um dos momentos mais fortes para mim do Terceira Toadas é quando a Lilian está cantando a música Sem Açúcar, e a personagem se dá conta do que aquela letra está dizendo e se recusa a cantar. E quando ela se recusa, no final das contas, ela fala mais do que se ela dissesse o texto. Quer dizer, ela realmente dá a dimensão pela qual esse texto tem que ser compreendido, né, essa letra do Chico. Porque senão a gente acaba naturalizando coisas que não são naturais e coisas que a gente não deve naturalizar. A próxima música, eu vou cantar, mas vai ser a última vez. Todo dia ele faz diferente, eu não sei se ele volta da rua, não sei se me traz um presente, não sei se ele fica na sua, talvez ele chegue sentido, quem sabe me cobre de beijos, ou nem me desmancha o vestido, ou nem me adivinha os desejos. Dia útil ele me bate. Na presença dele me calo, eu de dia sou sua flor, de noite sou seu cavalo. A cerveja dele é sagrada, a vontade dele é a mais justa
A minha paixão é piada, sua risada me assusta. Nos ensaios, o Rô e a Lili ficam muito discutindo colaborativamente as ideias e, assim como se fosse um casal mesmo que está há muitos anos juntos, começam a discutir, começam a ter crise, começam a desistir, e aí chega uma hora que a dinâmica dos dois é tão engraçada, parece tanto um casal, que eu ficava pensando, será que eles já começaram? Quer dizer, será que isso já é parte da cena? Será que eu já devia estar tocando ou eles ainda estão no preâmbulo? E aí eu lembro que muitas das coisas que surgiam ao acaso da relação dos dois e das próprias dificuldades de manter um projeto assim de tanto tempo juntos, de ideias e de diálogos, passavam para a cena. Então tinha uma organicidade muito grande assim, e era muito engraçado ver eles discutindo e depois ver aquilo reproduzido em cena como se fosse de fato uma discussão de casal. Porque isso a gente sempre teve muito, né? A gente acho que briga, a gente nunca brigou assim. Mas a gente discutia e ela cedia, eu cedia, e a gente consegue tirar uma coisa que a gente acha que é melhor, coisa, né? Que é melhor do que eu faria, do que ela faria. A terceira atuada, especialmente, eu acho que foi um momento em que a gente também chegou num roteiro muito junto, mas a gente também teve momentos de embate ali para esse roteiro acontecer. E eu acho que ele resultou disso que você falou, de coisas que você cedeu, que eu cedi e que a gente descobriu junto. Isso, e que a gente descobriu junto, exatamente. O trabalho vira uma construção de conhecimento sobre a vida, é muito louco isso. Você constrói, a gente soube coisas depois e fazendo que a gente não sabia antes, ou que a gente não, né, raciocínios que a gente não sabia mais. No segundo atuado a gente faz, por exemplo, Sem Açúcar. Né? Quando a gente montou a terceira atuada, que já vem com esse nome, Descorrigindo Chico, eu não sei se é um nome bom ou ruim, mas enfim, é o nome que a gente deu, mas é um pouco isso, assim, como é que você continua cantando o Sem Açúcar? É exatamente essa coisa. A gente teve um embate. Se o nome não disse nem embate, né? A gente teve, vamos criar, vamos... E a gente resolveu de um jeito que eu achei muito bom. Porque é possível continuar a cantar a música negando ela. E a mesma coisa com Mulheres de Atenas, né? Mirem-se um exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Tem medo apenas. A gente foi fazendo Crato, né, Li? E tinha acabado de acontecer um crime horroroso no Crato. E a gente fez isso, a gente trouxe notícias, aqui em São Paulo também a gente fez isso, né? Depois ficou uma forma, Trazer notícias de violência contra a mulher, né? Notícia divulgada no Povo Online no dia 19 de agosto de 2018. Mulher é morta a tiros por ex-companheiro em praça pública no Crato. Uma mulher foi executada a tiros pelo ex-companheiro no início da noite deste domingo em plena praça da Igreja da Sé, no centro do Crato. O crime ocorreu por volta das 18h30 e o local estava lotado de fiéis que aguardavam a celebração da missa que daria início aos festejos da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Penha. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se
É isso. Isso gerou uma produção de conhecimento pra gente. De dramaturgia. Entende? Assim, E que se eu cedesse, ou se a Li cedesse, a gente sairia muito mais empobrecido. Se a gente brigasse, a mesma coisa. Né? Quer dizer, é muito louco, né? É uma sabedoria. Bom amor, né, Li? É um bom amor. Bom amor. Um casamento que deu certo. É um casamento que deu 15 certo. anos. Nossa, 15 anos. Por isso que as pessoas acham que vocês são casados. Por isso Cacete. A gente não ganha um bilhetinho, gente. Um bilhetinho paquerando, botando telefone pra nós. Nunca, Rodrigo, nunca. Como que uma obra, um espetáculo, né, consegue ter esse impacto e reverberar dessa forma na nossa vida, ao ponto de eu chegar no momento em que eu pensava assim, né, será que devo ir? Eu lembro que teve uma época que eu pensava, será que, o que é que vai acontecer, né, de retomar, parece uma fotografia, parece que ele faz uma fotografia daquele momento em que ele foi assistido pelas primeiras vezes, né, no momento X da vida. Vocês dois trazem muito essa coisa do que as coisas significam pessoalmente, né, no decorrer da vida, nos acontecimentos ao longo do tempo, uma música entra, por que sai, por que faz de um jeito, por que faz de outro, né. E é incrível se a gente imaginar o quanto essa variedade de sensações, o quanto isso se multiplica pelas pessoas do público. Sabe? Uma sensação que pra gente é uma e que está ligada, que faz um sentido todo redondinho, para cada pessoa da plateia faz um sentido tão profundo quanto, mas outro. Né? Tem a ver com, porque são músicas conhecidas, né? Tem a ver com o que a música é ou foi na vida da pessoa, desde que ela, sei lá, a pessoa era criança e ouviu essa música do Chico no rádio. A mãe ouvia, o pai ouvia. Ou uma música faz parte do momento da vida da pessoa. Entra no meio desse jogo que a gente propõe aqui, entram todas essas informações que as pessoas trazem. E é incrível você conseguir imaginar o tamanho dessa multiplicação, né? Eu acho que isso responde tantas pessoas que voltam muitas vezes, né? Aqui no filme, né? Quantas pessoas, muitas e muitas vezes assistiram o show. Tem um negócio ali com as escolhas dos textos pré-costurados, poemas, que eles ficaram como não sei nem como descrever o que eles são pra mim, assim. São coisas com uns bordões, assim, sobre se divertir com a mesma coisa várias vezes. Eles voltam pra mim como um ditado popular, né? Uma expressão idiomática, assim. É muito gostoso você ir pra uma coisa que eu devo ter visto, sério, 10 vezes pelo menos. E você vai sabendo que vai chorar naquele momento, vai dar uma choradinha. Vai se emocionar, tipo, como se fosse a primeira vez. E essa também é a magia do trabalho, que ele é um repertório mega conhecido, especialmente do primeiro, né? Os hits do Chico, mas que, como vocês têm a história do teatro, ele é executado como se fosse a primeira vez. Tem uma brincadeira de teatro, que é esse fingimento de que é a primeira e última que a gente tá fazendo. Se não a última, certamente a primeira. Tá bom, que agora a gente vai cantar umas músicas e a gente é um casal e a gente foi muitas vezes, né? Eu fui muitas vezes. Queria mostrar para as pessoas, queria levar as pessoas, casais em crise, casais em começo de relação, tipo, dependendo do momento da relação do casal, o toada funcionava de maneira, entendeu? Quando a pessoa tá começando, é tipo, olha, vai ver. Olha. Eu sinto que o Toada ele faz parte de uma intimidade da minha existência, que atravessaram as minhas histórias, meus amores. Então eu vou passar por diversas histórias dos meus relacionamentos e contando de que maneira o Toada atravessou essas histórias. Eu acho que quando ele começou, há 15 anos atrás, eu tive um amor cinematográfico, um primeiro amor. Ele morava num outro país e a gente teve um relacionamento à distância. Com todos esses clichês que a gente vive de relacionamento à distância e jovem, né? Uma coisa jovem.
E daí eu lembro quando ele voltou, foi essa febre, assim, de agora esse relacionamento vai acontecer presencial. E a gente foi assistir o Toada no Cambridge. E aquilo nos comoveu muito, porque a gente estava imbuído desse amor romântico. Então a gente nem escutava muito o que as letras falavam. Era basicamente, se elas falavam de amor, a gente, é isso que a gente sente. Então pra gente o Toada naquele momento era um recanto muito, muito maravilhoso pra gente existir ali e pra reiterar tudo que a gente estava vivendo. Eu fiquei com o João em torno de uns 3, 4 anos. Ele foi um amor bem importante, assim. Daí a gente terminou. Eu fiquei 2 anos sozinho. Conheci um garoto, Jefferson. A minha mãe faleceu nessa época, ela teve um infarte. E quando ela faleceu, eu tinha acabado de conhecer o Jefferson. E ele abraçou essa história, assim. Ele podia ter sumido, né? Porque era uma história muito pesada. Mas ele abraçou, assim, e ele foi uma pessoa incrível mesmo na nossa história, assim. Só que eu tava quebrado, né? Era um relacionamento que eu tava destruído com a morte da minha mãe. Ele tentou muito estar comigo, mas eu era uma pessoa grosseira, eu era uma pessoa que eu tinha muito pouco afeto para dar naquele momento, sabe? E eu pensava, eu preciso assistir um Toada com ele, eu preciso dividir algum momento simples, sem grandes tragédias, até que surgiu uma apresentação que ia acontecer no Café Piu Piu, e eu falei, perfeito, a gente estava no auge das crises, eu falei, perfeito, a gente precisa, quase tipo casal, vamos no motel aquecer a relação, eu precisava ir no Toada para aquecer o romance. E daí a gente foi, e no dia que a gente foi assistir esse Toada, acabou a luz na rua do Café Piu Piu. E a gente não conseguiu ver. Eu nunca consegui ver o Toada com o Jefferson, assim. Eu fiquei muito tempo solteiro nessa história e comecei a descobrir todas as coisas que me interessava fazer na parte de sexualidade, gênero. Eu comecei a estudar tudo isso, assim. Comecei a estudar a própria pornografia. No meio dessa história toda, eu encontrei o Hudson. A gente se conheceu e foi um encontro muito fulminante pra gente, assim. A gente sente muito que é um amor maduro, nesse sentido, de um amor que já não precisa se ater tanto a essa idealização do romance e tal. E eu sempre quero levar. Tipo, eu falei pra ele, pro Hudson, precisamos assistir o Toada. E ali a gente já tava com outras questões ali. Então o Toada, ele era uma celebração, ele continuava sendo uma celebração, como eu assisti no começo, mas ele não precisava ser uma matéria que eu precisava me apegar a ele, sabe? Ele era um lugar de conversa, de delícia, de leveza. E a gente terminou a relação há 1 mês atrás. Então, bora para novas toadas. Vamos descobrir como que essas toadas vão acontecer futuramente na nossa existência. Na minha concepção, quando você fala de amor, falando ele, cantando para ele ou cantando para ela, eu acho que transcende um pouco o gênero, porque se a letra fala ela, você tá pensando nele, ok. Se a letra tá falando ele, você tá pensando nela, ok também. Eu acho que o amor tem essa questão de transcender um pouco o gênero, né? A história é uma história entre um homem e uma mulher, mas também quando você assiste, se a sua questão não é entre homem e mulher, se é entre mulher e mulher, ou entre homem e homem, você é transportado para essa situação. E a gente é acostumado a se transportar na história e se imaginar dentro dela. Eu sempre gostei do Toada e nunca pensei em nada, né? Chico, letras do Chico, sei lá. Era uma trilha que você ouvia em casa com a gente. Exato. Que nem todo mundo ouvia com menos críticas do que hoje, né? Isso que a gente tava dizendo. As coisas existiam, já era estranho, mas ninguém... não era tão absurdo quanto é hoje, né? Era, mas não soava. Não soava, Pois é, e de 15 anos pra cá, os movimentos foi uma grande explosão de
de todos os ativismos, de todas as minorias, de todos... Porque são músicas que simplesmente impossíveis hoje, não tem como dizer. O Chico simplesmente não dá. Há de ter uma ou outra, talvez agora que ele tá mais velho, fazendo outro tipo de letra e vivendo no tempo de hoje, até faz, mas são coisas do tipo espancamento de mulher, entende? Assim, chega em casa, bêbado, bate na mulher, e aí as vozes femininas sempre perdão e carinho no agressor. Os casais do Chico, eles ainda existem, né? A grande maioria dos casais são assim ainda. O cuidado é só pra gente não verbalizar e normalizar, que nem era. Mas, de fato, você vai pensar assim, no futuro, repensar o Toada com o Chico, se você troca o interlocutor, né, eu acho, da boca de quem que tá saindo aquela música, tudo muda. Então, tem isso. Eu era Flora na época, pessoa cis, criança, não sei o que, ainda transicionei, primeiro sapatão, aí transicionei, não sei o que, né, 1000 coisas. Se você coloca um homem trans pra falar aquilo, continua sendo absurdo. Continua. Mas dá outra leitura, traz outras questões, né? Se você troca, se a fala da mulher sai da boca do homem, né? Então eu acho que a gente pensa e pode pensar nisso hoje em dia. Aí a última coisa que eu diria, talvez, o sucesso, porque todo mundo sente, entende? O amor pra sempre, o não sei o quê, esse romantismo normativo, desconstruidão, trans, tarará, super careta em várias coisas do amor romântico que o Chico fala e é lindo. E sim, a gente sente as coisas. Se a gente fosse pegar o pequenininho, hoje em dia eu seria a filha de 17 anos, né? Do João e Maria. E aí eu acho que as questões seriam outras, assim, até... a questão que a gente tá vivendo atual, né? Do próprio corpo. Eu acho que como eu agora tô com 17 anos, acho que eu ia questionar várias coisas do casamento e até do roteiro também, né? Porque é um roteiro, por mais que seja super sensível, super legal e que de identificação mesmo dos casais, ainda é um roteiro muito heteronormativo, um homem, uma mulher, e do casamento ser essa instituição, né, uma coisa sagrada que precisa salvar, e desse desejo, assim, de ter filhos e tal. Então eu acho que hoje em dia, se o roteiro fosse escrito hoje, em 2021, as questões seriam outras. Talvez de sexualidade, sexualidade do próprio casal. Como seria se fosse hoje em dia, né? Tipo, sei lá, se ia ser um relacionamento aberto e as questões iam ser sobre ter um relacionamento aberto. Como se fosse, por exemplo, do Toada 1 pro Toada 2, então a evolução foi como se fosse a evolução de um casal, né? Ter filhos. Hoje não seria isso. Exatamente. Talvez fosse a evolução de cada indivíduo, né? Do João e da Maria dentro do casamento. Mas essa magia teatral que vocês fazem com música, poesia, declama, interpretam o corpo, fora o texto, a mente, tudo, a música, é muito mágico, assim. Muito, eu sempre, quando eu falava no telefone, eu acho que se eu fosse alguém do outro lado da linha, eu queria vir pro show, porque eu vendia o show de um jeito que a pessoa dizia assim, não, tudo bem, eu vou, né? Não, ficava engraçado. Mas é meio isso que a gente faz com a música no teatro em quase tudo, né? Isso que eu ia falar, eu acho que a gente fez isso no Vento Forte, a gente faz isso no Tijolo, a gente faz isso aqui, né? Essa relação do teatro com a música, né? Essa fronteira tão borrada que a gente viveu, né? Vento Forte, Tijolo e Toada. O Tijolo ou a Gioconda que pariu o Toada? Acho que o Vento Forte. Ixi! Quando o Toada fica confuso, é tijolo, é vento forte. Porque é confuso, e é tijolo, e é vento forte, e aí você não tem uma resposta. A gente fazia muita coisa junto o tempo todo, né? Assim, era o tempo todo, viajando, e aí vinha pra cá, ou ia pro Vento Forte, né? Eram muitas coisas acontecendo. A gente conheceu o Binho lá no Acre, a gente foi umas 5 vezes para Rio Branco. Lembrar do Bodas, lembrar da temporada do Vento Forte no Acre. É dali que eu extraio a minha pulsão de teatro, ou de cantar, ou de poesia, e falando sobre o Toada, falando sobre o Tijolo, falando sobre o Vento Forte, falando um pouco sobre quem eu sou também, porque eu sinto que
ter essas memórias me fala um pouco sobre quem eu sou, onde é que eu tô. E quando eu ouvi vocês falando lá no Café Piu Piu sobre o porquê surgiu, como surgiu, de desejo de falar de amor, desejo de fazer poesia, o momento histórico que aquilo estava acontecendo, por que vocês tinham aquele brilho no olhar, e isso me redimensiona, assim, porque a minha referência é desse brilho no olhar. E eu fui com o tempo descobrindo que acabava que estava sendo ali a minha primeira referência fora da realidade que eu estava vivendo, onde nós produzíamos, né, um diálogo entre as artes, essa transversalidade de juntar tudo, de juntar o teatro, a música, a poesia, sem encaixotar, né? Ah, porque eu sou ator, sou músico, sou poeta. Poxa, a gente tem ali aquela pluralidade. O trabalho de vocês, ele significa na história, não é só na sua, entende? Tipo, e não é só eu que acho. Tipo, isso está na história do Teatro de São Paulo, isso está na história do teatro brasileiro, isso está no circuito do Sesc, isso está na usina de arte. Eu vim para cá, estou fazendo isso porque fui soprado pela energia do vento forte. Essa vivacidade imprime uma identidade estética, assim, que não é conceitual, não é necessariamente um autor, alguém que você convoca só, sabe? Tipo, é uma identidade de vocês, assim. E é até engraçado, porque vira exemplo dentro das escolas, sempre, sei lá, se hoje eu faço uma cena que eu vou cantar e eu estou falando e vai entrar uma trilha sonora e eu vou começar a falar, era sempre essa referência, sabe? Não, igual a galera do Tijolo. Eu sinto que vocês são meio... Em algum lugar a gente olha para o Celso, a gente olhava para o Antônio, a gente olhava para, sabe, tipo, Maria Thaís, as pessoas, a gente fala assim, nossa, eles são grandes, as pessoas, o Ilo, a memória do Ilo. Eu sinto que numa certa distância vocês são isso, para mim, sabe, assim, tipo, nessa mesma proporção. Uma toada para João e Maria faz 15 anos. Mas é possível ver um momento histórico distinto em que a gente estava, né? 15 anos atrás, éramos jovens acreditando numa jovem democracia, né? Acreditávamos na potência dessa democracia, desse avanço que tínhamos vivido, né? A terceira toada mostra um amadurecimento reflexivo, né, político, a partir do momento histórico que a gente estava vivendo, que é um momento histórico que ainda estamos vivendo, né, de muitas perdas, né, e essas perdas falam de amor também, né, porque a vida amorosa, ela é entrelaçada com a política também, e isso vai ficando, é como se em 15 anos esse amor maduro ele também amadurece enquanto potência política também, né? O lugar da resistência, do amor enquanto resistência. São essas outras dimensões que o amor coloca na nossa vida, né? O Terceira Toada fala sobre a velhice, sobre o tempo, sobre o envelhecimento, mas fala também sobre tudo isso que está fora da gente, nos afeta, os machismos, as violências de gênero, os estereótipos, questiona, né? Isso, e também faz a gente ver a nossa relação a partir desse prisma. E sobretudo, que o amor não é uma coisa fechada no casal, né? Que o amor envolve outras dimensões. E acho que o amor bom é aquele que se espalha, né? Que também contamina o mundo, que não é só contaminado pelas coisas, mas contamina os outros, contamina o mundo. Então, o amor que você tem pelos seus companheiros, pelo teatro, o amor que você tem pelo outro, né? Pelo coletivo, de cantar apesar de você. Você tá falando de outro amor, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Os meus, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Você sabe que a gente está falando de você e dos seus. A gente não precisa falar seu nome, não, você sabe. E nem dos seus. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro.
todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou tanta tristeza. Ai, não adianta me pedir, gente, pra ter a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, onda pago pra ver o jardim florescer. Canta junto, gente, a letra tá aí. Vamos lá. Você vai se amargar vendo o céu arraiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você. Porque a gente tem a tendência a pensar que a política macro não é uma coisa separada da micro e da vida pessoal. Não, está tudo muito enfronhado, né? Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo deixou isso muito claro, né? Como a política ela está entranhada, o que a gente chama de macropolítica está entranhada nas relações familiares da gente. Ele deixou isso, ele demonstrou isso, né? Aquele momento era um momento de muita afirmação. Quando a gente estreia aqui, aí é um momento de muita potência e de muita valorização do nosso ofício, né? Quer dizer, da construção de um jeito de fazer, de um incentivo a que a gente se organizasse coletivamente. Quer dizer, as formas de luta coletiva, elas, com o fim da ditadura, elas se organizam, vem todo esse movimento da esquerda que se consolida, e aí todo esse desenvolvimento coletivo que gerou uma política, dava esse chão histórico para a gente se organizar coletivamente, para a gente criar coletivamente, para a gente criar grupos coletivamente, né? E eu acho que é esse mal-estar que a gente está. Então eu acho que é esse revés. De repente você tem grande parte da sociedade falando, não, vocês não servem, vocês não... E ser brasileiro nesse momento é uma pendência. Porque ser brasileiro não é fácil. E nunca foi fácil ser brasileiro, porque a gente sabe que por baixo desse tapete brasileiro existe um rio de sangue, um rio de dores, mas também existe um rio de procura, um rio de afeto. Vocês foram reinvocando o Toada. Eu assisti muitas vezes. E quando eu falo reinvocar, é você trazer uma presença do que está acontecendo. Todas as vezes, vocês não se furtavam com as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Fosse impeachment, fosse fascismo, fosse uma questão relevante. Questões relevantes vocês sempre colocavam no palco. Eu fico imaginando, é a grande pergunta, como é que vocês se portariam com relação a Bolsonaro? Porque para não ser o óbvio que o Bolsonaro é fascista, porque isso a gente já sabe, e o público de vocês já sabe. É muito amor, é muita boniteza e é muito espinho ainda para se contar no Brasil. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. E a noiva do cowboy era você, além das outras três. É uma reflexão, acho que infinita, assim, sabe? Do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, que isso reverberou e o que a gente quer fazer, sabe? Porque é isso, a pergunta que a gente está fazendo é, tá, 15 anos de energia, sabe? 15 anos de mundo, e o que a gente vai fazer? Era o Betel e era também juiz, e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. O amor num contraponto ao ódio. Em tempos sombrios é preciso cantar, cantar e cantar até que amanhã venha a ser outro dia. Já que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim. E você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que a vida vai fazer de mim? Boa noite. Boa noite. É assim que termina. É o tema, né? Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal. Era uma noite que não tem mais fim. E você... como é que é ali? Subiu no muro? Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. E a noiva do cowboy era você além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Guardava o meu bodoque pra ensaiar o rock na lata. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando o sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúmes, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa, por favor. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Aquela coisa forte, né? E a dinâmica em qualquer desatenção. Faça aquele jeito ali. Pode ser a gota d'água. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Pensou que eu não vinha mais, pensou. Cansou de esperar por mim, acenda o refletor, apure o tamborim, aqui é o meu lugar, eu vim. Quero ficar no seu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem, pra seguir viagem, quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Beijos. Canta a primavera para estou carente, manda novamente algum cheirinho de alegria.
fosse uma música que a gente não cantou, que vocês cantariam, qual? Dá, assim. Que não cantou em que agora que a gente cantou uma vez. É engraçado, né? Não é coisa. Mas é porque a gente está falando muito do tempo, né? Uma relação com o tempo que a gente tá fazendo. E tem aquele velho Francisco, né? Quase que já não me lembro de nada, a vida veio e me levou.